A maternidade. Um laço poderoso que une gerações de inúmeras espécies neste nosso planeta. Das savanas africanas às florestas tropicais, vemos exemplos comoventes de amor maternal e sacrifício. Mas nem tudo são flores no reino animal. Preparem-se, pois nesta série vamos mergulhar no lado obscuro da natureza e conhecer as mães mais cruéis e implacáveis do mundo natural. Esqueçam os filhotes fofinhos e os momentos de ternura, pois aqui a realidade é muito diferente. Abandonar os filhotes à própria sorte? Uma prática comum. Canibalismo entre irmãos? Uma estratégia de sobrevivência. Alimentar-se do sangue dos próprios filhos? Sim, isso também acontece. Ao longo dos próximos episódios, desvendaremos os segredos por trás dessas atitudes extremas. Veremos como a luta pela sobrevivência, a pressão ambiental e a própria biologia moldam comportamentos maternais que desafiam nossa compreensão. Adentrando os bosques verdejantes da Europa e da Ásia, encontramos uma ave de canto melodioso, mas com um segredo sombrio, o cuco. Conhecido por suas artimanhas engenhosas, o cuco é mestre na arte da decepção, especialmente quando se trata de maternidade. Enquanto a maioria das aves se dedica à construção de ninhos e ao cuidado da prole, a fêmea do cuco opta por um caminho muito menos trabalhoso. Com uma precisão milimétrica, ela observa outras aves, geralmente menores e de espécies diferentes, e aguarda pacientemente o momento ideal para agir. Em um piscar de olhos, quando os donos do ninho se ausentam, a mãe cuco entra em ação. Com uma velocidade impressionante, ela remove um dos ovos do ninho e coloca o seu próprio em seu lugar. A semelhança entre os ovos é impressionante. Um disfarce perfeito para o seu segredo. E assim, com um último olhar para o ninho que nunca será seu, a mãe cuco parte, deixando para trás um futuro incerto para o seu filhote e uma família adotiva prestes a enfrentar uma grande surpresa. Das profundezas azuis do oceano, emerge uma criatura temida e admirada em igual medida, o tubarão. Símbolo de força e ferocidade, o tubarão evoca em nós um misto de fascínio e pavor. Mas o que dizer de seus hábitos reprodutivos? Preparem-se, pois a jornada para a vida de um filhote de tubarão é repleta de desafios e horrores inimagináveis. Imagine um útero escuro e confinado, onde a vida se forma em meio a uma luta constante pela sobrevivência. No caso de algumas espécies de tubarões, como o tubarão-touro e o tubarão branco, a disputa por um lugar ao sol começa antes mesmo do nascimento. Dentro do ventre materno, dezenas de ovos fertilizados iniciam seu desenvolvimento. No entanto, apenas um deles terá a chance de ver o mundo exterior. Os demais estão destinados a um fim trágico, vítimas de um apetite insaciável que desafia os limites da nossa compreensão. À medida que os embriões de tubarão crescem dentro do útero, a competição por espaço e recursos se intensifica. É nesse momento que entra em cena o canibalismo intrauterino, um comportamento extremo, observado em algumas espécies de tubarão. Aqui, no mundo natural, a linha entre cuidado parental e sobrevivência pode ser assustadoramente tênue. Tomemos como exemplo o fascinante besouro do gênero Nicrophorus, um mestre da reciclagem e, ousaria dizer, da disciplina. Esses besouros são mais conhecidos por seu comportamento incomum de enterrar carcaças de pequenos animais, como pássaros e roedores. Essa carcaça serve como um banquete nutritivo para seus filhotes. Mas a generosidade desses pais tem limites. As larvas, famintas por natureza, exigem constantemente alimento. Se a súplica se tornar muito insistente, a mãe besouro toma uma decisão drástica. Ela se volta contra seus filhotes, não com carinho, mas com uma fome recém-despertada. Pode parecer um ato brutal, mas no mundo implacável da natureza,
A sobrevivência do grupo supera a de um indivíduo. Ao consumir alguns de seus filhotes, a mãe besouro garante que os recursos limitados sejam suficientes para sustentar os demais. Viajamos agora para a ilha da Tasmânia, lar de uma criatura tão fascinante quanto feroz, o diabo da Tasmânia. Esses marsupiais carnívoros são conhecidos por sua disposição agressiva e vocalizações arrepiantes, mas é seu comportamento reprodutivo que realmente os coloca em uma categoria à parte. A época de reprodução dos diabos da Tasmânia é um assunto caótico. Após um período de gestação de apenas 3 semanas, a fêmea dá à luz um número impressionante de filhotes, até 50. É uma enxurrada de pequenas criaturas peludas, cada uma lutando por sobrevivência desde o momento em que nasce. O problema? A mãe diabo da Tasmânia possui apenas 4 mamas. É uma questão de oferta e demanda desequilibrada, e as apostas não poderiam ser mais altas. Os filhotes, cegos e indefesos ao nascer, enfrentam uma corrida frenética e brutal em direção às mamas de sua mãe. É uma luta livre e frenética, cada filhote se agarrando e se empurrando para garantir um lugar precioso. Nossa jornada nos leva agora às terras geladas do articular da foca da Groenlândia. Essas criaturas rechonchudas e de olhos arregalados conquistaram nossos corações com sua aparência adorável, mas suas vidas estão longe de ser fáceis. As mães focas dão à luz seus filhotes em blocos de gelo, criando um berçário gelado que oferece proteção contra predadores. Durante os primeiros 12 dias, os filhotes desfrutam de uma dieta rica e nutritiva. O leite materno, rico em gordura, permite que os filhotes ganhem peso rapidamente, preparando-os para os desafios. As mães dedicam-se inteiramente aos seus filhotes, protegendo-os do frio e de predadores como ursos polares e raposas do Ártico. Mas após 12 dias, a mãe foca abandona seu filhote, deixando-o sozinho na vastidão gelada. É um momento de partir o coração, especialmente para o filhote, que de repente se vê sozinho em um mundo hostil. Ele implora pela volta de sua mãe, emitindo gritos lamuriosos que ecoam pelo gelo, mas ela não retorna. A razão para esse abandono repentino é simples: sobrevivência. A mãe foca precisa se alimentar para repor suas reservas de energia após o período de lactação. Permanecer com o filhote por mais tempo colocaria sua própria vida em risco, e a natureza exige que ela se coloque em primeiro lugar. O filhote, agora sozinho, enfrenta um período de jejum que pode durar até 40 dias. Durante esse tempo, ele precisa depender das reservas de gordura acumuladas durante a amamentação, enquanto aprende a caçar e a evitar predadores. Ah, os coalas! Essas bolas de pelo fofinhas com seus olhos grandes e focinhos macios conquistaram corações ao redor do mundo. E quem pode resistir à imagem de um filhote de coala agarrado às costas da mãe? Os primeiros 6 meses de vida de um filhote de coala são idílicos. Protegidos no marsúpio da mãe, eles se alimentam de um leite rico e nutritivo. Mas essa fase de sonhos está prestes a acabar. Ao completar 6 meses, o filhote de coala enfrenta um desafio único. Preparem-se, pois o que vocês estão prestes a descobrir está além da imaginação. O desmame, meus amigos, é onde a história toma um rumo inesperado. O filhote precisa se preparar para se alimentar de folhas de eucalipto. Mas há um problema. As folhas de eucalipto são duras e tóxicas. É aí que entra o método não convencional de introduzir o filhote à dieta adulta. A mãe coala produz um tipo especial de excremento. Esse excremento, conhecido como PAP, é uma versão parcialmente digerida das folhas de eucalipto, rico em micro-organismos essenciais para a digestão da fibra resistente do eucalipto. O filhote,
se alimenta dessa pasta nutritiva diretamente da fonte. E agora, nos dirigimos para o mundo subterrâneo das formigas, onde encontramos uma espécie com hábitos alimentares, digamos, não convencionais. As formigas Drácula, como são conhecidas, não desenvolveram a capacidade de digerir alimentos sólidos. Para saciar sua fome, elas desenvolveram um método peculiar e um tanto perturbador: alimentar-se do sangue de suas próprias larvas. Sim, você ouviu direito. As formigas Drácula praticam uma forma de canibalismo, embora não letal, para obter os nutrientes vitais para sua sobrevivência. As operárias ferem levemente a pele das larvas com suas mandíbulas afiadas e, em seguida, se alimentam do fluido rico em nutrientes que escorre da ferida. Essa prática, conhecida como canibalismo não destrutivo, é crucial para a sobrevivência da colônia. Embora as larvas se recuperem rapidamente dos ferimentos, podemos apenas imaginar o trauma psicológico que essa experiência deve causar. Na natureza, a sobrevivência muitas vezes exige sacrifícios, mesmo que isso signifique se tornar um banquete para seus próprios pais. O ciclo de vida da colônia das formigas Drácula gira em torno dessa relação complexa entre as operárias e suas larvas. As operárias, incapazes de se alimentar sozinhas, dependem inteiramente do sangue das larvas para sobreviver. As larvas, por sua vez, dependem das operárias para proteção e alimento, que elas trazem de suas expedições de caça. Essa relação simbiótica, embora macabra, é um exemplo fascinante de como a evolução molda o comportamento animal. É importante lembrar que, na natureza, o conceito de moralidade humana simplesmente não se aplica. O que podemos considerar cruel ou repulsivo é, para essas criaturas, uma questão de sobrevivência. As formigas Drácula, assim como todas as outras espécies, desenvolveram estratégias únicas para prosperar em seus nichos ecológicos, por mais estranhas ou perturbadoras que essas estratégias possam parecer aos nossos olhos. Os pandas gigantes, com sua aparência fofinha e comportamento tranquilo, conquistaram os corações de pessoas em todo o mundo. No entanto, por trás dessa fachada adorável, esconde-se um lado sombrio da maternidade panda. Quando uma fêmea de panda gigante dá à luz gêmeos, ela se depara com um dilema cruel. Criar 2 filhotes é uma tarefa extremamente desafiadora para uma mãe panda, exigindo quantidades colossais de tempo, energia e recursos. A triste realidade é que a maioria das mães panda simplesmente não possui recursos suficientes para criar 2 filhotes até a idade adulta. Para garantir que pelo menos um filhote tenha uma chance de sobrevivência, a mãe panda precisa tomar uma decisão de partir o coração. Logo após o nascimento, a mãe panda escolhe um dos filhotes para criar, geralmente o maior e mais forte, e abandona o outro à própria sorte. O filhote rejeitado, privado do leite materno e do calor do corpo da mãe, está destinado a morrer de fome ou hipotermia. Essa prática aparentemente cruel é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência brutalmente eficaz. Concentrando todos os seus recursos em um único filhote, a mãe panda aumenta consideravelmente suas chances de sobrevivência. O filhote escolhido recebe toda a atenção da mãe, desde o leite nutritivo até a proteção constante contra predadores. Essa dedicação materna aumenta as chances de o filhote crescer forte e saudável, perpetuando assim os genes da mãe. Embora possa parecer insensível aos nossos olhos, a decisão da mãe panda é, em última análise, um ato de desespero. Em um mundo onde os recursos são escassos e os desafios são abundantes, ela é forçada a fazer uma escolha impossível para garantir a sobrevivência da espécie. A natureza, como podemos ver, é muitas vezes implacável e impassiva, mesmo para criaturas tão adoráveis quanto os pandas gigantes.
E assim concluímos nossa jornada pelo lado obscuro da maternidade no reino animal. De mães parasitas que abandonam seus filhotes, a mães canibais que se alimentam de seus próprios descendentes, testemunhamos uma série de comportamentos surpreendentes e, às vezes, perturbadores. É importante lembrar que, na natureza, a sobrevivência é o objetivo final, e as mães desenvolveram uma ampla gama de estratégias, por mais extremas que sejam, para garantir a perpetuação de seus genes. E aí, o que você achou dessas mães do reino animal? Brutais, surpreendentes, mas incrivelmente adaptadas à sobrevivência de suas espécies. Se você tivesse que escolher, qual desses animais você seria? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais curiosidades do mundo animal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!